Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade ao nosso curso do Livro dos Espíritos online. Você pode acessar a qualquer momento. Faça sua inscrição no canal, aqui no blog pessoal do Facebook ou no canal do YouTube, Estudos da Doutrina Espírita. Vamos concluir hoje o capítulo 4, Princípio Vital, dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Acompanhe comigo. Inteligência e instinto. Pergunta número 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Então vemos aqui que Allan Kardec começou a explorar, já que existe um princípio vital que pode fazer a união do espírito com a matéria. E é isso que dinamiza o corpo físico e estabelece o concurso da vida orgânica na Terra. Esse princípio vital teria por atributo também a inteligência? E os espíritos respondem não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Então, generalizando esse fato, nós não podemos considerar inteligência na vida vegetal. E é vida. Então isso prova que existe uma distinção, considerando a inteligência não como atributo desse princípio. Eles continuam: a inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, a inteligência, a sede, tem por princípio não o princípio vital, mas o espírito. Então, a inteligência é atributo do espírito, e ao unir-se à matéria, tem a possibilidade de intelectualizar a matéria, ou seja, dar vida, dar dinâmica à matéria, que a matéria por si mesma não possui vida nem inteligência. Vem a contribuição de Allan Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar. A consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Então aqui ele está falando dos minerais, está falando das rochas, está falando do ar atmosférico. São seres inanimados, não possuem vitalidade, logo também não têm inteligência. E segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. As árvores, as plantas, que possuem vida, possuem vitalidade, são seres orgânicos, mas não são dotados de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Aqui ele está falando dos seres humanos, dos animais, que apresentam um princípio inteligente dentro de um certo desenvolvimento. Questão 72. Qual a fonte da inteligência? Agora, Allan Kardec ele foi direto ao ponto, né? Ele não perguntou mais se era atributo de um recurso, se fazia distinção. Qual é a fonte direta da inteligência? Os espíritos
Respondem: já o dissemos, a inteligência universal. Ou seja, essa pergunta é aquela mesma pergunta quando ele realizou a questão concernente à ideia da origem da criação, do princípio material, a matéria-prima do universo, o fluido cósmico universal, do qual todos temos a origem para a construção de todas as coisas na criação divina. Então, Deus criou a tudo e a todos. Essa é a origem. A inteligência também tem por origem esse princípio, a inteligência universal. E ele continua explorando na subpergunta 72A. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? Então, os espíritos já disseram que nós tiramos uma porção do princípio vital que serve de elo na encarnação e estabelecemos o concurso da união do espírito com o corpo. A inteligência teria esse mesmo princípio? Nós tiraríamos uma porção da inteligência dessa fonte universal? Os espíritos respondem: isto não passa de simples comparação, todavia inexata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, apesar de nós termos esse atributo da faculdade de distinguir valores, de desenvolver criatividade, de promover a reflexão, as considerações, as opiniões, as experiências que vamos desenvolvendo em função da observação e, portanto, o uso da inteligência, esse fato corresponde a uma condição individual da moral. Então, nós podemos desenvolver, cada um, a sua inteligência, nos níveis cada vez mais amplos de aprimoramento nesse princípio. Mas não é uma porção retirada de um outro princípio e que cada um teria que desenvolvê-la. Então, não é como o conteúdo material, porque ele é moral. Então, aí nós estamos diante de um mistério, de uma comparação que nós não temos ainda recursos para fazer a conclusão exata. Por isso que os espíritos responderam que é uma comparação inexata. Então, não se trata de uma retirada de porção de uma fonte, mas sim de um atributo moral individual de cada um de nós. E Allan Kardec quer entender mais e nos ajudar. Na 73, o instinto independe da inteligência? Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie da inteligência. Então, aqui agora já está abordando a ideia da evolução. Nós saímos do instinto animal para as sensações, das sensações para o sentimento. É um desenvolvimento moral. Mas o instinto não deixa de existir. Ele vai ser aprimorado. Porque o instinto é uma espécie de inteligência. Então, é equívoco nós acharmos que temos que deixar o instinto para desenvolver os valores do sentimento. Na verdade, o instinto deve ser aprimorado, porque é a mesma fonte da individualidade, dando diretriz para um novo curso, e não usando os recursos das sensações e do imediatismo. Então, um aprimoramento do instinto nos leva ao uso das sensações e, consequentemente, da construção do sentimento, usando a razão como base de distinção dos valores. Então, os espíritos nos esclarecem. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, podemos dizer que o instinto seria um dispositivo da criação que nos facilita a conservação da vida, naturalmente.
nós estamos naturalmente conectados aos recursos das leis de Deus. O seu aprimoramento, a sua conservação, a sua administração depende do desenvolvimento desse instinto, que é um tipo de inteligência. Questão 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde acaba e começa a outra? Já que é um desenvolvimento, esses valores vão ter uma divisão? Vai ter um momento em que vamos deixar de usar o instinto para usar a inteligência? O Espírito responde que não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, é aquela intuição, é aquela consciência despertada, é aquele recurso, nós sabemos que temos que fazer determinada escolha. Somos levados naturalmente a essa escolha e temos uma certeza, temos uma segurança. E aí não sabemos explicar muito o porquê, mas geralmente acertamos. É o uso do instinto. E a inteligência seria a distinção do bem e do mal, usando a razão e o atributo desse desenvolvimento. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Veja que Kardec está fazendo a mesma pergunta de forma diferente. Quando ele perguntou se o instinto e a inteligência têm um liame de distinção, se o instinto independe da inteligência, se o instinto e as condições do seu princípio são atributos do princípio vital, é a mesma pergunta de forma diferente. Mais uma vez reitero, não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança que a razão. Nunca se transvia. Olha aí, o atributo natural, o instinto é dado por Deus como um mecanismo de inteligência para acertarmos recursos de escolhas. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Ou seja, já que o instinto nunca se transvia, por que o desenvolvimento dele, da inteligência e o uso da razão, por esse atributo, às vezes ele se engana, às vezes nos enganamos com o uso da razão? Uma pergunta muito inteligente. E os espíritos respondem: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então aí está a diferença. O uso do livre-arbítrio é um ensaio de valores e de escolhas. E as nossas escolhas podem ter como resultado consequências desastrosas. Por quê? Estamos fundamentados ainda na exacerbação do orgulho e do egoísmo, que os espíritos constantemente estão nos ensinando que representam chagas da humanidade. Eis aí a obra inacabada de que somos constituídos e devemos dar curso a uma nova direção: a substituição do orgulho pela humildade, a substituição do egoísmo pelo altruísmo e, portanto, o exercício da caridade e do bem. Com o livre-arbítrio e o uso da razão, nós ainda nos equivocamos e, pelas consequências, adquirimos a experiência para aprender. Essa é a diferença. O instinto é uma inteligência rudimentar, conclusão de Kardec, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas terrestres, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então é um equívoco nosso nós atribuirmos a ideia de que a brutalidade,
de que as atitudes impensadas, que o constrangimento, que a violência e o uso da força física é baseada no instinto animal. É uma atribuição equivocada desse princípio, considerando o instinto como um tipo de inteligência, que nunca se transvia, como os espíritos disseram, que nunca falha. E o seu desenvolvimento é que se aprimora até o sentimento. E ele nunca vai deixar de existir. É como se fosse um código, uma programação estabelecida por Deus em nossas vidas para auxiliarmos a ouvirmos essa voz interior. Então, o instinto é essa voz interior, essa programação, é essa reverberação natural da criação divina em nossas vidas para acertarmos. E por que não acertamos? Por causa do orgulho, de nos acharmos superiores, de nos acharmos independentes do uso dos atributos das leis de Deus, e pelo egoísmo, que é o de pensarmos só em nós mesmos e deixarmos de pensar na coletividade, no bem, na ação altruísta, no exercício da caridade. Então é por isso que fora da caridade não há salvação. É por isso que Jesus nos convida a realizar o bem e, com o exercício do bem, a libertação de todos os males. Estamos muito gratos a Deus, à espiritualidade amiga, por nos permitir essa oportunidade da divulgação dos valores dos horizontes do entendimento do Espírito, associando ao Evangelho de Jesus, através das reflexões que aqui estamos realizando. Você faz parte desse sucesso. Continue acompanhando-nos, mande sua mensagem, converse conosco, faça sua pergunta e vamos continuar nessa obra que é um marco da renovação dos valores da essência do Evangelho para a humanidade. A missão de Allan Kardec foi de reformar o mundo inteiro. E nós vamos fazer parte disso. Continue conosco, um grande abraço e até o próximo vídeo.